Fala, meus irmãos. E aí, tudo bem? Estamos aqui para o quinto vídeo da nossa série Fundamento da Fé. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Esse é o quinto vídeo, já gravamos quatro. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição do canal para você que não assistiu os outros vídeos poder acompanhar. Beleza? Desde já quero te pedir, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo aqui. E fora esses vídeos de 10, 15 minutos que a gente grava toda semana, nós também gravamos as aulas da Escola Bíblica Dominical. E essa semana nós vamos iniciar o estudo da revista Gênesis, que foi uma das primeiras revistas, eu acho, desse ano que nós estudamos, né? Já estamos quase finalizando a revista Hebreus e Tiago e nós vamos iniciar também, paralelamente, as aulas da revista Gênesis. Certo? Hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos e o texto bíblico, texto base dessa série é Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, fazendo aqui uma breve introdução a respeito dessa série, Hebreus capítulo 6 fala dos 6 pontos básicos da fé cristã, que é chamado de fundamento da fé. E nós estamos falando de cada um desses pontos especificamente. Falamos sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, e hoje vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no canal, vou até deixar o link também aqui na descrição, falando sobre o juízo final, que é o juízo eterno, que é o último ponto aqui desse fundamento da fé. Eu vou gravar mais um vídeo falando sobre o juízo eterno nessa semana ainda, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse juízo final. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos e nós vamos usar dois textos bíblicos para dar base ao vídeo de hoje. Então, sobre ressurreição dos mortos, é uma doutrina básica para o cristão. Todo cristão, ele crê na ressurreição dos mortos. E aí você pode dizer assim, pastor, mas como é que você prova que os mortos ressuscitam ou que vão ressuscitar um dia? Qual é a base científica? Qual é a comprovação que você tem para poder falar isso? Não temos nenhuma comprovação científica, porque isso se trata de fé, né? Se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, então obviamente você precisa crer que todos nós um dia ressuscitaremos, e isso é bíblico. Por ser bíblico, nós cremos, porque nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia fala que haverá no futuro duas ressurreições dos mortos. A primeira serão dos salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram em Cristo, crendo no Senhor. Esses ressuscitarão primeiro. E o primeiro texto que a gente vai usar aqui para falar sobre essa ressurreição é Daniel capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro, e esse livro é o livro da vida. Verso 2 diz assim, ó: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, que seria a morte eterna. Então, só para você entender, existem apenas dois tipos de pessoas: as que são salvas
e as que não são salvas. E todos os que já morreram, desde Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, né? Desde Adão até o último ser vivente, até a última pessoa que morrer, todos eles um dia ressuscitarão. E como eu falei, as pessoas estão divididas em duas classes, as que são salvas e as que não são salvas. As que são salvas irão ressuscitar para a vida eterna. É o que nós lemos aqui. E a segunda classe de pessoas, as que não são salvas, isso não se trata de ser bom ou mal, se trata de ser salvo ou não, de crer ou não em Deus, porque esse já é um outro ponto. As pessoas que não são salvas, que negaram a Cristo, que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que não confessaram o seu nome, que ignoraram a palavra de Deus e a sua salvação, essas pessoas que rejeitaram a Deus através de Cristo Jesus, todas elas ressuscitarão um dia para o julgamento final, que é o assunto do próximo vídeo, e serão condenadas à morte eterna. E nós vamos falar de forma mais detalhada sobre isso no próximo vídeo. Mas aqui nós temos duas ressurreições, então. A primeira dos salvos e a segunda dos condenados. O próximo texto que nós vamos ler é o de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz assim, ó, já é a visão de João a respeito do fim. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que é o milênio, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, que será a segunda ressurreição, a dos que são condenados, tá? Essa aqui é a primeira. E aqui o verso 6 diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, ou a morte eterna, não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. E vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Aqui já está se armando o cenário do juízo eterno. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Aqui já entra na parte do juízo eterno, né? E então foram abertos os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. E o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então aqui já mostra o caráter deste julgamento, e serão todos julgados de acordo com as suas obras. Mas aqui explica para que acontecerá a segunda ressurreição, né? Que são a dos condenados. Todos os que morreram sem salvação, sem entregar a vida ao Senhor, todos eles ressuscitarão depois do milênio, depois dos 1000 anos, para o juízo eterno. E então aqui está separado a primeira ressurreição, que são a dos santos, e a segunda ressurreição, que são a dos condenados. Não haverá outra ressurreição, apenas essas duas acontecerá, mediante o que nós temos escrito nos textos sagrados, tá bom? Então, Jesus morreu e ressuscitou como sendo a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, nos dando essa esperança
Ele morreu em carne, ressuscitou ao terceiro dia, com um corpo ressurreto, subiu aos céus com o seu corpo glorificado e atualmente está à direita de Deus intercedendo por nós, como sendo o primeiro a ressuscitar. E todos nós que cremos no seu nome, que confessamos o seu nome, que entregamos a nossa vida a ele, também um dia, se morrermos, ressuscitaremos para estar junto dele. E se quando ele voltar, nós ainda estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados em um corpo incorruptível, semelhante ao dele. Essa é a maior esperança do crente, é a maior expectativa do crente, o encontro dele com o Senhor. A maior esperança que nós temos é essa, né? Porque aí se cumpre, se concretiza, né? Se realiza em nós a salvação do Senhor. Então, aqui nós vamos encerrar esse vídeo sobre ressurreição dos mortos. Pastor, qual é o corpo que as pessoas vão ressuscitar quando elas voltarem, né? Se ressuscitarem? A Bíblia diz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o verso. Verso 13. O verso 13 vai dizer, ó: o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Então, a terra vai devolver os mortos, né? Aqueles que morreram queimados do fogo sairão e voltarão a ter os seus corpos. Aqueles que morreram no mar, afogados, o mar dará os seus mortos. Todos que estão mortos, aonde quer que estejam, eles vão ressuscitar e recuperar os seus corpos mortais, para comparecer diante de Deus para o juízo. E os salvos ressuscitarão com um corpo ressurreto, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Não vai ser com os mesmos corpos, vai ser com um corpo glorificado, tá bom? Então haverá essa diferença entre os corpos dos que não são salvos e dos que são salvos. Amém? Esse é o 5º vídeo, vamos gravar ainda essa semana o 6º, assim encerrando essa série dos 6 pontos básicos do nosso fundamento da fé. Mais uma vez quero te pedir, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você acompanhar todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo, e aí você vai ser avisado, tá bom? Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a dar crescimento a esse canal. Estamos com uma meta de alcançar 1000 inscritos e nós precisamos da sua ajuda para isso, tá bom? Você é a pessoa que pode nos dar esse apoio para nós batermos essa meta. Beleza? Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.